Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo, pois eu acabei de terminar a leitura de mais um desses encadernados, né, publicados pela Panini. No caso, de um selo que eles chamam de Lendas do Universo DC, que é nada mais, nada menos do que um resgate histórico de edições ou de histórias de personagens que ou já foram publicados há muito tempo, ou nem sequer saíram aqui no Brasil, de revistas que originalmente foram publicadas nos Estados Unidos em meados dos anos 60, nos anos 70. Neste caso, é uma, entre aspas, reunião de todas as histórias desenhadas, produzidas, né, e arte finalizadas por um determinado artista. E, enfim, né, foram só 8 revistas, porque o título ele foi cancelado à época, ali de 75, 76. Né? E especificamente de quem que eu estou falando? É do Jack Kirby, né? Porque realmente havia essa falha no mercado editorial brasileiro, em especial das histórias em quadrinhos, né, dos gibis, de que nós praticamente não tínhamos nada aqui no Brasil disponível desse artista, desse desenhista que é considerado o maior quadrinista americano. E, de fato, nós tínhamos essa falha, esse pecado original de não darmos um destaque especial para esse mestre aí da nona arte, que é o Jack Kirby, supostamente que ele não vendia, havia esse mito. E eu suspeito que não era mito não, porque, de fato, o mercado editorial brasileiro está muito aquém do cenário americano. Então, esses títulos mais específicos de fato não venderiam, ou pelo menos não venderiam o suficiente aqui no mercado brasileiro. Mas com a popularização da mídia, essa gourmetização, né, dos gibis, porque de fato os gibis, né, as histórias em quadrinhos, sempre foram uma mídia de massa. Eram excessivamente baratos, custavam, entre aspas, poucos centavos, mas repetindo com esses processos de sucessivas desvalorizações da nossa moeda, do aumento dos custos de produção e da matéria-prima, os gibis acabaram subindo muito de preço nesses últimos 15, 20 anos. Mas houve, entre aspas, um olhar especial sobre esse tipo de produto, né, sobre a chamada nona arte. Então, há um público cativo para esse tipo de produto e um público que tem interesse em não só degustar dessa mídia, ter contato com a leitura aí dos gibis, mas também de ter, entre aspas, uma leitura, uma compreensão histórica mínima do desenvolvimento dessa mídia, dos vários gêneros, dos artistas de destaque, etc. E é nesse filão aqui desse público consumidor que quer ter um contato com as obras básicas que representam o desenvolvimento da arte, né, da confecção, da produção dos gibis, que se enquadra, se encaixa essas publicações ou reedições de obras de autores que são fundamentais, repetindo para o desenvolvimento da nova arte, que no caso é as histórias em quadrinhos. E, repetindo, neste filão é que se encontra essa personagem que é icônica para a história dos gibis, principalmente dos americanos, que são o Jack Kirby. Agora, assim, repetindo, eu já vi algumas pessoas comentando que é o quadrinista mais importante de todos os tempos. Talvez para o mercado americano, porque eu não estou longe de querer comparar um Jack Kirby, por exemplo, com um Osamu Tezuka, né? O japonês. Acho que o Tezuka é muito superior a ele, mas ao menos no campo americano, dessa produção, desse gênero mais famoso, que é o de super-heróis, de fato, o Jack Kirby ele se destaca. Se destaca não apenas pela inventividade, pelo papel crucial que ele teve no desenvolvimento da mídia. Basta que nós pensemos que esses personagens mais icônicos e conhecidos são personagens desenvolvidos originalmente pelo Jack Kirby, como por exemplo o Hulk, entre aspas, os X-Men, deixa eu pensar em algum outro, Thor, os Vingadores, X-Men, Capitão América, que ele, entre aspas, desenvolve ainda ali em meados dos anos 40. Então, quer dizer, se esses personagens mais famosos são, entre aspas, frutos ali da pena, né, e da tinta de Jack Kirby,
certamente ela ocuparia um local de destaque para o desenvolvimento dessa mídia. E no caso que eu gostaria de comentar hoje é que até durante a leitura desse gibi, que daqui a pouco eu mostro para vocês, eu me lembrei de uma música dos Engenheiros do Havaí que fala sobre um exército de um homem só, né, no difícil exercício de viver em paz. Eu até não vou pesquisar sobre a música, tem esses problemas dos direitos autorais, eu não sei se eu posso tocar uma música sem comprar os direitos, né, para isso. Então, para evitar problemas desse tipo, eu preferi não correr atrás disso. Mas, repetindo, há uma música dos Engenheiros do Havaí que fala desse exército de um homem só, e no verso seguinte eles comentam isso, né? Num exercício de viver em paz. Eu não sei qual foi a fonte de inspiração para a letra dessa música, mas essas duas estrofes, elas, entre aspas, sintetizam o núcleo que representa essa personagem que eu vou comentar agora, que é justamente o Mac, que é de Jack Kirby, desenvolvido ali em final dos anos 50, ou de 75 para 76. São apenas 6 edições, porque o título ele foi cancelado, porque na verdade não era a intenção do Jack Kirby produzir uma revista com essa personagem, que ela acabou criando aqui. Ele tinha o intuito de desenvolver e de apresentar a sua, entre aspas, ópera espacial, que era ali o Quarto Mundo, que era composta por 4 títulos, né? Que eram lançados simultaneamente, contando essa narrativa grandiosa, que era a revista do Jimmy Olsen, a do Senhor Milagre, o Quarto Mundo, propriamente dito, e uma revista que eu acho o título, como diz uma amiga minha, bárbaro, que é o Forever People, né? Ou O Povo da Eternidade. Assim, o título é fenomenal e os personagens ainda melhores. Então, o objetivo do Jack Kirby, quando ele veio aqui trabalhar com a DC, era o de produzir essa sua obra monumental que ele já vinha idealizando há algum tempo. Ele pretendia produzir isso, entre aspas, de uma outra editora, né? Porque após o Ragnarok surgiria esses novos deuses que ele apresentaria, entre aspas, no Quarto Mundo, mas ele saiu da Marvel, veio para DC e reformulou um pouco das ideias dele. É aqui no Quarto Mundo que surge essa personagem, esse vilão icônico que é o Darkseid. Mas vários desses títulos foram cancelados devido às baixas vendas. E como ele tem um acordo de produtividade com a DC, ele tem que produzir um determinado número de páginas mensalmente, ou seja, um determinado número de revistas mensais. Então ele acabou elaborando outros projetos, meio que a contragostos, e um desses projetos foi justamente repetindo o OMAC, que é infelizmente só saíram 8 números, como eu disse, para nossa infelicidade e para a felicidade do Jack Kirby, porque como eu comentei, não era a intenção dele lançar essa revista, esse título ela acabou produzindo porque ele tinha essas obrigações contratuais de produtividade, ele tem que desenhar um determinado número de páginas por mês, então, né, fazer o quê, né? Então, produziu o OMAC, né, entre aspas, né, e vários outros títulos que acabaram saindo nesse mesmo sistema. E do que trata o OMAC? É uma história que se passa no mundo do porvir, como coloca aqui o tradutor, que eu achei o nome assim bem curioso, que ele passa num futuro indeterminado, no qual a sociedade é altamente tecnológica. Há uma série de referências aqui, certamente Jack Kirby se inspirou em livros como 1984, assumidamente, e em livros também como Admirável Mundo Novo, do Huxley, porque de fato é um mundo utópico, no qual há essa sociedade perfeita, no qual todo indivíduo ele ocupa um determinado papel específico na sociedade, como é um mundo que se desenvolve aqui, né, nesse futuro distante, à sombra da ameaça da guerra nuclear, porque a tecnologia nuclear aqui nesse futuro do OMAC, ela é dominada quase que à perfeição. Então, para evitar-se essa sombra, essa ameaça de uma hecatombe nuclear, exércitos são proibidos e grandes forças armadas também. Então, nesse contexto no qual não há forças armadas, há um contingente militar que é supranacional, provavelmente ligado a alguma instituição como a ONU, mas eles não constituem um exército. Então é daí que surge
não é um grande irmão, né? Que é uma estação espacial, né, supraorbital, que, para ser redundante, né, ele orbita o mundo, uma espécie de estação espacial no estilo do projeto Star Wars, né, lá do Ronald Reagan, né, dos anos 70, nitidamente inspirado nisso, e que ele, entre aspas, observa e identifica possíveis ameaças à paz no mundo. Então ele meio que escolhe, entre aspas, um indivíduo típico e concede a ele, entre aspas, habilidades especiais para ocupar esse posto de OMAC. Porque OMAC, na verdade, é uma sigla que eu penei, mas eu não, apesar dela ser repetida várias vezes, eu não consegui decorar de jeito nenhum, porque OMAC significa Operativo Máximo para Ações de Combate. Ponto. Operativo Máximo para Ações de Combate. E o OMAC, eu já ouvi falar que ele é uma nítida inspiração para o filme do James Cameron, que é O Exterminador do Futuro. Mas assim, você, leitor, tem que fazer um esforço muito grande para associar o Exterminador do Futuro com o OMAC, porque são personagens muito diferentes. Não, porque como eu já ouvira falar que haveria essa possível inspiração, né, que o James Cameron se inspirou no OMAC, e o OMAC ele vive no futuro distante, então imagine que em algum momento esse OMAC seria trazido para o nosso tempo, mas isso não ocorre. Então, repito, eu acho muito difícil fazer um paralelo, uma correlação entre o Exterminador do Futuro, que vem bem depois, é do final dos anos 80, acho que 89, com o OMAC, que é de 75. Agora, claro que imagino que ou James Cameron ou quem trabalhou fazendo o roteiro do Exterminador do Futuro leu o OMAC, eu conhecia, porque de fato há várias semelhanças na personalidade, na conduta, porque o OMAC, como diz lá a música dos Engenheiros do Havaí, e ele até é chamado assim na revista, pelo menos o tradutor, ele usa essa expressão, ele é, entre aspas, um exército de um homem só. Porque como eu disse, como aqui nesse futuro, né, nesse mundo do porvir do Jack Kirby, os exércitos são proibidos justamente para não existir esse incentivo à ameaça de uma guerra nuclear, esse projeto OMAC é desenvolvido e esse indivíduo que, entre aspas, ganha essas habilidades especiais desse irmão orbital, desse grande irmão, né? Que, como eu disse, lembra muito lá o Big Brother, né, de 1984, do George Orwell. Ele ganha essas habilidades, ele passa, entre aspas, a combater esses, entre aspas, novos Hitlers. Porque, inclusive, o Jack Kirby ele usa essa expressão, né? Toda era possui o seu Hitler. Né? Esse indivíduo que tem essas pretensões ligadas à eugenia, à supremacia racial, essa tentativa de dominar e tolher liberdades individuais, então ele toca nesse assunto de forma repetidas vezes. Porque como o Jack Kirby ele tem essa origem judaica, ele sempre retoma esse tema, né, dessa ameaça do fascismo, do totalitarismo, dessa pseudociência que é a eugenia, essa noção de que existem raças superiores. E aqui no OMAC, isso aparece muito, porque o OMAC, na verdade, ele é um indivíduo normal, que eu vou ler o nome, que é difícil de lembrar, que é o Bud Booker. É isso, Buck Blake. Ele é um indivíduo normal. O Big Brother, ele observa que ele tem essa aptidão e esse anseio por justiça, concede esses, entre aspas, habilidades especiais a ele. Ela até tem um olho, ele tem um uniforme azul, tem um olho estampado no peito para simbolizar esse Big Brother. Né? Agora, assim, ele usa um moicano, né? Ele tem assim, um visual bem estereotipado, né? Lembra ali os punks do início dos anos 80, né? Final dos anos 70. E, como eu disse, duvido que teve uma influência direta do OMAC sobre o roteiro do Exterminador do Futuro, mas há uma série de semelhanças, como eu disse, na personalidade, do modo de agir, e que ele é um soldado super... Ele não tem superpoderes, ele é forte, porque ele ganha esses recursos aí do Big Brother. E assim, tem cenas que são icônicas, porque o Jack Kirby realmente sempre ele começa, tem uma
digamos assim, uma página inicial, no qual ele traz um discurso épico, né? Como é que se diz? Energizante para o público. E quando você vira a primeira página, dá de cara do que eles chamam de splash page, né? Que é essa página dupla, com o personagem principal, aparentemente, ou o personagem principal desenhado numa perspectiva que dá a impressão ao leitor de que ele está saindo da página, ou então que ele está arremessando um dos seus personagens para fora da página. E como disse, todas elas, sempre na segunda página, segunda e terceira página, traz esse desenho mais saltado. E aqui para nessa, escolhi porque traz essa visão do Omaki, né? Que é um uniforme azul, um olho estampado no peito, o cabelo, né? Que é bem estilizado, que é um moicano. E como disse, todas essas segundas e terceiras páginas da revista dele traz esse visual, que é um personagem nessa postura épica, né? Forte, potente, se confrontando contra ameaças outras, né? Que para um humano normal seria impossível de ser vencida, né? É como se, deixa eu ver se eu encontro outra, porque como eu disse, toda a revista, todas as edições traz esse mesmo visual. Tem uma página inicial, que traz ali um discurso épico, né, bem edificante, né, para o leitor. E quando ele vira para a página seguinte, traz essa explosão de ação, né? No caso aqui do Omax se confrontando contra exércitos e arremessando homens, né, a vários metros de distância, porque ele tem uma força descomunal, né? Agora, assim, há vários elementos da história que precisavam ser esboçados, né, ou comentados, porque, como eu disse, é recorrente nas histórias, porque aqui eles contam com... Porque todo aqui quem fazia era o Jack Kirby. Quer dizer, toda a página inicial ele disse, a edição, roteiro e arte do Jack Kirby. Era tudo ele que fazia. Como é que se diz? O roteiro era ele, quem produzia a revista era ele, quem fazia artes, o desenho era ele, provavelmente até a indicação das cores era ele. Agora ele sempre contava com o trabalho de um arte finalista, porque o Kirby ali era uma máquina de desenhar. Ele fazia mais de uma dezena de páginas por semana. Era um cara que era muito produtivo, muito além dos outros colegas da área dele. Agora sim, a revista foi realizada aqui em 75, 76. Era uma época que os leitores já pediam outro tipo de traço, outro tipo de narrativa, outra forma de se contar a história. E o Kirby, como ele começou seu trabalho como desenhista ali no início dos anos 40, ele ainda trazia, entre aspas, no seu traço determinados cacoetes ou trejeitos da sua época, que era dos anos 40. E aqui já estamos aqui quase no final dos anos 70, e ele trazia, entre aspas, quase que o mesmo tipo de narrativa que ele desenvolveu e apresentou ali nos anos 40, nos anos 50, e aquilo ali já não era tão atrativo para o público da época. Então as vendagens dessas revistas não eram tão satisfatórias e muitos dos títulos deles, como no caso o Omaki ou o Quarto Mundo, foram cancelados. Porque, como eu disse, o tempo avançou e o Jack Kirby, apesar de ser esse desenhista, esse artista genial, mas ele não encontrava mais eco, as suas obras não ecoavam mais na mentalidade e no gosto médio da juventude americana dos anos 70. Talvez ele fosse o mestre para os anos 40, mas para os anos 70 o seu traço, a sua forma de desenhar, a forma como ele apresentava os personagens já não ecoava na mentalidade e nessas necessidades psicológicas ali dos jovens do final dos anos 70. Mas quando você pensa em retrospectiva e vê a forma como ele apresentava determinados temas, porque isso acontece em outros títulos deles, em outras histórias deles, e isso aqui aparece, em especial no Omaki, explicitamente. Aí, repetindo a expressão que eu já usei aqui antes, né? Há momentos em que o Omaki ele comenta isso, né? Que toda era tem o seu Hitler. Quer dizer, essas pessoas que têm pretensões de governar, de dominar, de menosprezar os outros indivíduos ali do gênero humano, e cabe a cada nova geração, como é que eu posso dizer, resistir e se colocar contrário a essas pretensões desses indivíduos que querem simplesmente escravizar, manipular e, entre aspas, depreciar os outros indivíduos que compõem a humanidade.
E fora que ela acaba apresentando uma série ali de elementos ligados, por exemplo, ao combate, à corrida armamentista, né? Apesar do personagem ser um guerreiro, né, um Mark, esse exército de um homem só, mas a revista, de certa forma, é um líbelo, né, uma defesa entre aspas, do pacifismo. E, como eu disse, já há uma série de referências à preocupação ecológica em relação à poluição das águas, é, a falta, entre aspas, de critérios éticos mínimos para o desenvolvimento científico e tecnológico da medicina. Há uma série de elementos que se desdobram aqui entre aspas, da coisificação do ser humano, porque pelo menos no segundo e no terceiro volume aparecem, entre aspas, androides de feições humanas que são usadas para trabalhos diversos, que o Omak se contraponha a isso, né? Porque, enfim, né, ele é contra todos esses elementos que deturpam, distorcem ou diminuem, né? Ou, enfim, né? Escravizam, retiram do ser humano a sua potência de criatividade, de liberdade, etc. Como eu disse, mesmo sendo uma revista ali de 74, 75, ela é muito atual porque ela toca nesses temas e fora o fato de que o visual dos personagens é muito, entre aspas, despojado, né? Se você pensar que é uma revista dos anos 70, né? 74, 75, e os personagens têm visuais que são, entre aspas, muito compatíveis até com os nossos padrões estéticos atuais, né? E os dilemas que ele enfrenta. Então, por enquanto, é só essa revista saiu há pouco tempo. Acho que eu comprei no mês passado, né? Que é o mais que eu estou comprando todas as revistas desse selo aqui da Panini, porque como eu disse, eu gosto dessa estética sessentista ou dos anos 70 sobre, entre aspas, em especial devido às cores, as formas como os personagens são desenhados, o papel das personagens femininas, que ainda é bem aquém do que nós temos hoje, mas já começam ali a serem apresentados personagens femininas fortes e que têm um papel decisivo na trama, apesar delas ainda não serem as protagonistas. Assim, como eu disse, eu recomendo a leitura aí do Omake, justamente por esse recorte histórico que ela faz em relação a esse período aqui do desenvolvimento dos gibis, né, da nona arte. E por enquanto é só, porque eu estou tentando gravar filmes mais curtos. Quem tiver a possibilidade de ler o Omake, leia, né? Porque, como eu disse, é um volume único que traz 8 revistas, né, do Omake, que foi tudo que foi produzido pelo Jack Kirby, porque a revista foi cancelada. Enfim, por enquanto é só. Não precisa a pessoa conhecer outros trabalhos do Jack Kirby. É uma história que começa e termina nela mesma. Você não precisa de referências externas. E talvez ao longo da leitura, ter essa noção em mente de que é uma revista de meados dos anos 70. Então, o tipo de narrativa, o tipo de desenho, em especial porque o Kirby que ele começou a trabalhar nos anos 40, né? E sobreviveu ali 40 anos na indústria produzindo, e ele ainda traz esse traço estilizado que ele desenvolve lá em meados dos anos 40. Então, assim, o leitor ele tem que ter isso em mente. Agora, assim, tem muito texto, porque realmente as revistas atuais, os gibis atuais trazem textos que são bem sintéticos, claros, rápidos, né? E a leitura é realizada de uma forma frenética. Aqui, nessas revistas, pelo menos dos anos 70, ou pelo menos na do Jack Kirby, tem muito texto, leva que, de fato, o texto casa ali com as ilustrações, às vezes ele é redundante, a personagem ela fala o que já é mostrado pela figura, não seria necessário, e repetido, tem muito texto, faz com que você realmente olhe 2, 3, 4 vezes para a ilustração, para conseguir acompanhar tudo que está sendo descrito, porque tem muita coisa. E como eu disse, uma revista atual, com o mesmo número de páginas, que essa aqui tem 178 páginas, se uma revista atual com 178 páginas você leria em uma hora, o Almac você passa a ser 4, 5 horas para ler. Porque, como eu disse, tem muito texto. Em alguns momentos é mais complicado assim, de você entender do que a leitura de um romance, de um conto habitual. Porque essa atenção com o texto, aqui nos anos 70 ou até em períodos mais recuados, é muito grande. Porque a proximidade entre
os gibis e a literatura é muito mais íntima. E muitos desses roteiristas que trabalhavam aqui nas histórias em quadrinhos também eram contistas, eram romancistas. Aí, como eu disse, a distância entre os gibis e a literatura não era tão grande como é hoje, né? E, como eu disse, eles tinham esse hábito de serem muito verborrágicos. As personagens, elas falam muito, né? E por enquanto é só, como eu disse, quem quiser, eu acho que o Omaki é uma boa pedida e é uma saga que se completa no volume único. Infelizmente, o Jack Kirby ele não pode concluir, porque eu acho que ele nem tinha vontade de fazer isso aqui, mas o trabalho dele é sempre impecável, né? E por enquanto é só, até a próxima leitura, né? Boa sorte.